Necessitamos de um tempo que plante ideias e pratique ações transformadoras, que desmonte as ordens de quem escraviza, que provoque desejos desmedidos, que humanamente eduque as gerações. Não aceitamos mais as diferentes faces da mesma dor, a morte da sensibilidade, a concentração de direitos, o não tempo para o amor, a prisão da liberdade. Então, olá, companheiras e companheiros. Estamos em mais uma semana de conjuntura e nessa semana a gente vai tratar do tema da cultura. Para tanto, a gente vai passar por 3 momentos. No primeiro momento, trazendo algumas breves reflexões sobre a relação entre cultura e luta de classe. No segundo momento, a gente vai tratar um pouco de algumas medidas que atacam a política cultural no Brasil, encabeçado pelo governo Bolsonaro. E, por fim, vamos trazer alguns elementos sobre o reposicionamento da cultura e o que o MST está pensando e algumas provocações para o conjunto da esquerda. De antemão, para pensar o tema da cultura e da luta de classe, a gente parte de 2 princípios. Né? O primeiro princípio é que cultura é tudo que reproduz a vida, né? Todas as relações que organizam e reproduzem a vida. E o segundo elemento é o elemento de que cultura, economia e política fazem parte da mesma totalidade. Portanto, tanto do ponto de vista da análise como da nossa estratégia política, essas dimensões elas não podem estar desvinculadas. Né? Inclusive, nossos inimigos constroem ações contra nós, constroem seu projeto a partir dessas 3 dimensões de forma muito articulada. No entanto, a esquerda ainda tem dificuldade de pensar essa dimensão da cultura e incorporar a cultura à sua estratégia política. Então, é desafio, inclusive, para a esquerda pensar como reposicionar um projeto de nação pensando esses 3 pilares conjuntamente. Do ponto de vista da luta de classe, da cultura, pensar esses elementos nesse momento, olhando o cenário que nós vivemos, tem 3 elementos, pelo menos, que nos provocam a pensar e a refletir essa dimensão da cultura com mais centralidade. O primeiro é que o projeto de nação que está colocado, a luta de classe que está colocada para nós, além de ter todo esse cenário econômico, né, que vários trabalhadores e trabalhadoras desempregados, a imposição de várias medidas e derrotas, mas é, sobretudo, um projeto que polariza 2 dimensões da vida. Né? É um projeto, o que está em disputa no Brasil são 2 projetos culturais, um projeto de cultura de morte e um projeto de vida. E por isso que é importante a gente pensar com centralidade essa dimensão da cultura, porque o projeto de morte que está colocado aí, ele impõe uma série de outras relações de sociabilidade, que passam pelo extermínio do povo negro, da juventude negra, dos LGBTs, das mulheres, né, de várias medidas conservadoras, né, do ponto de vista ideológico, um processo de controle do pensamento, da atividade intelectual, das várias formas de organização cultural. Então, essa é uma dimensão que a gente precisa refletir para entender a luta de classes e também para pensar um processo de reposicionamento do nosso projeto. O outro elemento é a relação da sociabilidade. O capitalismo, para se reproduzir, ele tem que necessariamente impor uma forma de sociabilidade que está cada vez mais próximo da barbárie. Então, pensar a dimensão da cultura perpassa por nós pensarmos também que sociabilidade nosso projeto de vida tem que expressar. E a terceira dimensão é a defesa da vida, né, como elemento central para pensar a conjuntura e para reposicionar o nosso projeto político. Do ponto de vista dos ataques, os ataques eles se dão em 3 frentes. Primeiro, uma frente é a frente institucional, né, que se dá a partir do aparelhamento, né, das várias estruturas, né, e o fim de algumas delas, né, com o Ministério da Cultura, e com isso o fim de várias políticas públicas culturais e fundos culturais que
financiam, que constroem as condições para desenvolver processos culturais, né? Então, isso representa a disposição, né, desse governo em atacar de forma muito central os processos de organização da cultura, porque a cultura questiona, porque a cultura tem capacidade de organizar, e ela muda as relações de sociabilidade. Um outro elemento ainda no campo institucional são com relação aos sujeitos que ocupam esses espaços ainda que existem, como é o caso recente da exoneração, né, de todos os servidores, né, toda a equipe da Funarte. Outro elemento ainda que nos chama a atenção nesse campo institucional é a transformação do Teatro Glaucer Rocha, né, dedicado a uma companhia que tem construído uma perspectiva, né, estética evangélica. Então, essa medida, né, nos chama muita atenção, porque é um campo que, relativamente, esses setores não estavam atuando, né? E, nesse novo cenário, esses sujeitos não só têm construído várias iniciativas, como têm ocupado esses espaços para construir, né, o que o próprio diretor, né, da Funarte tem falado, um exército de artistas, né, que sejam espiritualmente comprometidos com o governo Bolsonaro. Uma outra frente de atuação, né, desse bloco bolsonarista é a atuação do controle cultural, né? Essa dimensão de construir o inimigo, né, que os artistas, os intelectuais, os educadores, educadoras são inimigos, né, do povo e, portanto, tem que ser controlado, né, tem que ser há um movimento de censura, né, da produção artística e também de uma imposição, né, dos valores da vida que esse projeto necessita, né, do empreendedorismo, né, uma cultura da morte, né, da não solidariedade, do individualismo, né, vários valores, né, que são condições para esse modelo, esse projeto de morte se perpetuar. E a outra dimensão, né, que é a dimensão do ataque aos artistas intelectuais, né? Então, esse mês, né, a gente assistiu 3 episódios que a gente merece destacar, né? Primeiro, uma lista de filmes, né, dentre eles o filme de Marighella e vários outros filmes que estão sendo censurados, né, por esse projeto, né, como uma forma de coerção. O outro elemento, né, o próprio caso do Chico César, né, que alguns programas, inclusive, recentemente o Chico César deixou de ir a um programa por causa de uma música do seu disco novo, né? Então, esse é um elemento também que nos chama a atenção. E, no geral, também os processos de organização, né, dos artistas, né? Então, a gente tem assistido, né, em vários estados e a nível nacional um processo de ataque aos artistas e aos intelectuais. Então, são dimensões que nós precisamos compreender, inclusive, enquanto esquerda, pensar coletivamente o papel desses sujeitos. E, por fim, né, pensando, né, como é que a gente reposiciona na nossa estratégia política a dimensão da cultura, no MST nós temos discutido que nosso programa cultural é o programa da Reforma Agrária Popular, que perpassa por todas as dimensões da vida e reprodução da vida. E, para nós, pensar o processo de reposicionamento da cultura no MST e no conjunto da esquerda perpassa por 3 elementos, né? O primeiro elemento é o elemento do papel da cultura e da arte, né, como uma frente, como um processo de formação e humanização da vida, das relações, da organização dos territórios. A segunda dimensão é a dimensão de pensar um movimento cultural, né, pensar os processos das lutas, pensando com centralidade as relações de sociabilidade, né, que sociabilidade o projeto de reforma agrária tem que expressar, que sociabilidade, né, o nosso projeto da esquerda brasileira tem que expressar. E o terceiro elemento é o elemento do papel dos artistas intelectuais da cultura e da arte.
E aí tem algumas iniciativas que nós da MST temos construído e também temos provocado, né, o conjunto da esquerda a pensar, né, que são as várias, dentre elas, né, fortalecer as várias frentes que já existem e redes de artistas e da própria cultura popular. Temos as iniciativas das escolas de artes e cultura, que tem acontecido em todas as regiões. Tem as iniciativas como escolas de teatro político, feiras da reforma agrária popular, enfim, várias iniciativas que para nós do MST e para o conjunto da esquerda nós precisamos dar centralidade para intencionalizar no próximo período, porque nosso projeto ele tem que expressar uma outra sociabilidade, mas ele também tem que ser capaz, né, de conquistar corações e mentes, né, e humanizar as relações de vida, né, pensando em outra sociabilidade para enfrentar a barbárie.